Nossa morada abençoada. Esse estudo é de tal forma envolvente, que era nosso desejo não sair da sala de aula enquanto houvesse algum fato a ser conhecido. Vimos as religiões do passado. A idolatria dos deuses da natureza, como o sol e a lua. O surgimento dos deuses de barro e metal, as guerras, as atrocidades em nome das religiões, que se denominavam donas da verdade, e muitas crueldades aconteceram tendo como pano de fundo a religião. Depois, estudamos de forma geral as religiões atuais, só para termos uma ideia de como creem, agem e quais são seus objetivos. Todas as religiões são boas se seguidas interiormente, no entanto, devemos ter cuidado com algumas que levam ao fanatismo. Religiões são setas no caminho, mas cabe a nós caminhar. As religiões cristãs são muitas, têm base nos ensinos de Jesus, que são interpretados de várias formas. Mas são poucas as que tentam seguir a essência dos seus ensinamentos, ficando restritas a atos exteriores. As que facilitam a caminhada evolutiva são as que ensinam raciocinando, fazendo entender para crer. Entre essas, está o Espiritismo, que ensina o porquê de Deus ser justo, através das leis da reencarnação e da lei de causa e efeito. E também esclarece o que acontece quando se desencarna. A aula foi tão bem explicada que não houve necessidade de perguntas. Iniciaríamos a parte prática e estávamos duplamente contentes, porque iríamos, por 24 horas, excursionar por 2 outros países, a Índia e o Vaticano. Viemos à terra de Aeróbus. Fomos visitar diversos templos da nossa religião e ver seus cultos. A oração sincera é ouvida em qualquer culto. Há pessoas boas e de fé em todas as religiões. Gostamos de ver, de ouvir orações. Pessoas que oram com sinceridade são rodeadas de fluidos agradáveis. Ouvimos seus ensinamentos e nos sentimos bem em seus templos. Como são bons os ensinos religiosos. Em muitos templos fomos recebidos por desencarnados. Muitos, ao desencarnarem, ficam em templos a trabalhar. Outros infelizmente desconhecem seu estado, mas não fazem mal aos outros. Esses foram os que tentamos ajudar. Mas não estávamos ali para isso, e, sim, para entender os diversos credos. Como há pessoas boas dentro das religiões, há também as más. Há as que usam a crença para serem desonestas. Muitas pessoas más fazem erros em nome de Deus, de Jesus. Mas ainda bem que fatos bons se sobressaem aos ruins. Todas as religiões ensinam a amar a Deus, fazer o bem e evitar o mal. Fomos a vários cultos de diversas religiões e sempre nos receberam bem. Respeitamos todos, ficamos quietos prestando atenção. Visitamos os umbandistas. A umbanda é às vezes incompreendida. A maioria faz o bem, mas infelizmente há os que se dizem umbandistas e não seguem o nível da maioria. Seus rituais são bonitos, com cantos de muita significação. Raimundo os cumprimentou com carinho. É conhecido, está sempre trazendo alunos para conhecê-los. Pediu licença e gentilmente fomos conduzidos a uma ala para visitantes. Ficamos só observando. Muitos socorros foram realizados. Todos os desencarnados que lá trabalham vestem-se de branco, salvo alguns. Eles têm muita paciência com os encarnados e tudo fazem para ajudar. Respeitamos muito a Umbanda e o seu trabalho. Fomos ver o Candomblé. Os seguidores desencarnados nos trataram muito bem, deram até um presente a Raimundo, que agradeceu sorrindo. É uma cópia de um livro deles. Seus rituais são diferentes. Observamos tudo calados. Não gostam de intromissões nem cabia a nós, visitantes, dar palpites. Suas vestes têm significado, seus colares, enfim tudo o que usam. Os desencarnados têm colônias próprias, cidades no umbral, onde há hospitais, escolas, boas bibliotecas, e se ajudam mutuamente. São várias colônias pelo Brasil. Existe a Quimbanda. Ela não dá permissão para ver seus rituais. São grupos de encarnados que se unem a desencarnados que, por algum tempo, seguem outros caminhos. Esses grupos de encarnados assim agem quase sempre para facilitar suas vidas. Mas essa ajuda é ilusória. Trocam favores entre si e cometem muitos erros. Vimos, de longe, encarnados e desencarnados fazendo trabalhos de macumba, de feitiço. Notamos entidades trevosas,
moradores das cidades do umbral, virem receber as oferendas. Sabemos que o mal existe, tem força, mas o bem tem muito mais. Vimos também oferendas de agradecimentos, e dessas reuniões podemos nos aproximar. São quase como promessas, pedem, recebem e fazem as doações. Outras são somente agrados pelo muito que recebem. Fomos à tão esperada visita ao exterior. Primeiro, a Índia, terra dos misticismos. É a primeira vez que vou ao exterior, exclamou Glória contente. Eu também, respondi. Não fomos ver o plano espiritual, e sim o material. Seus templos são encantadores. Soubemos que Gandhi está no espaço espiritual da Índia, trabalhando por seu querido país. Em curto espaço de tempo deu para ver poucas coisas. Os indianos são quase sempre muito religiosos. Suas religiões, diferentes das cristãs, são motivo de muitas controvérsias. Os lugares sagrados têm uma energia muito forte e são guardados por inúmeros desencanados. Visitamos alguns assim e, num templo lindíssimo, estava escrito em indiano, no plano espiritual, que nos foi traduzido: Deus, que está em toda parte, aqui se faz presente pela demonstração de amor. Achamos tudo muito bonito. Fomos de aeróbus da Índia ao Vaticano. Ao chegarmos lá, uma equipe desencanada analisou nossa autorização de visita e só depois nos permitiu a entrada. Fazem isso porque o Vaticano é alvo de incontáveis ataques, explicou D. Isaura. Inúmeros espíritos que sofrem e vagam ali vão em busca de socorro, e a maioria é socorrida nos portões de entrada. O Vaticano é cercado no plano espiritual. Há diversos guardas e socorristas que ali trabalham ajudando. Visitamos os lugares permitidos aos visitantes encanados. As belezas materiais são numerosas. O catolicismo herdou bastante das religiões pagãs. Algumas imagens de santos foram outrora ídolos pagãos. Em lugares de fé, oração, os fluidos são agradáveis. Tivemos conhecimento de que mudanças em breve ocorrerão no catolicismo. Vimos um grande número de socorristas trabalhando, atendendo ou anotando pedidos dos encanados, num trabalho incessante. Vários deles foram religiosos encanados. Pena que essas excursões foram curtas, só dando para visitar a parte material. Mas foram inesquecíveis. Achei tudo lindo. Voltamos ao Brasil, à nossa região, e fomos ver alguns centros espíritas. A simplicidade, a compreensão da verdade fazem esses lugares humildes serem transformados em fontes de bênçãos e luzes. Por ter sido espírita, encanada, foi com enorme alegria que visitei centros espíritas. Amo o espiritismo. Nos centros que visitamos, fomos bem recebidos. Todos conheciam Raimundo e D. Isaura, que foram abraçados com carinho. Lá, poderíamos indagar à vontade. Meus companheiros fizeram inúmeras perguntas. Eu só olhava tudo com amor. Foram excursões agradabilíssimas. Capítulo 18. A palestra e a Feira do Livro Espírita. Alegrei-me imensamente quando fomos ao centro espírita em que meu pai trabalha. Rever os amigos fez bem ao meu coração. A reunião começou, e grande era o número tanto de encarnados como de desencanados que estavam atentos à palestra da noite, para ouvir meu pai. Como sempre faz, fala claro e com voz agradável. Se queremos nos aproximar de Deus, temos que investigar para conhecermos um pouco da sua maneira de ser. As atividades humanas têm, no desejo de aquisição, o elemento que as sustenta. Em consequência disso, somos todos egoístas, chegando a atingir os planos mentais ou psíquicos. Nossos irmãos inconscientes ou semiconscientes, quando buscam a preservação do indivíduo, não ultrapassam o necessário para sua sobrevivência e realização de suas funções. Nessas ditas manifestações, podemos ver Deus Criador agir sem interferência na liberdade do indivíduo, coisa que não acontece no âmbito do ser humano. Ora, se quero me relacionar bem com o indivíduo, tenho que conhecê-lo, gostar das mesmas coisas que ele, amar aquilo que é seu e, se possível, pensar como ele. Porque as flores são belas e perfumadas. Interrogação interessante que nos leva a meditar e, meditando, chegamos à intuição. Para a personalidade, tudo tem um motivo, todo caminho ou toda ação tem como princípio um fim. Não concebemos agir sem um fim pessoal.
Vivemos presos à atividade da mente, arquivo do passado coletivo e particular. Por isso não percebemos que a ação cósmica não tem necessidade de chegar a lugar, ganho, ou fim nenhum. Muitos dirão que as flores são belas e perfumadas porque Deus quis embelezar e perfumar o ambiente e a vida dos homens. Que pretensão! A beleza, a pureza e o perfume da inocente flor enfeitam a existência também do revoltado, do gozador, do egoísta, do desumano que é capaz de se opor ao Criador, que o sustenta em todas as suas necessidades. Ademais, para o Pai, que realmente ama, aspectos externos não alteram a sua maneira de amar. Ele ama todas as suas manifestações, porque elas fazem parte dele. Na verdade é ele mesmo, pois fora dele nada existe. Não foi por causa do homem que Deus criou as flores. Para elas, por que motivo existe, então, tanto perfume e beleza? Nenhum. São o que são, pela sua própria natureza interior. Não importa que a vejam ou não. Que estejam num jardim entre os homens ou na mata onde ninguém as veja. Não importa onde nascem, serão sempre a manifestação de agradável beleza. Da mesma forma devem ser os homens, só que com uma diferença: o que a flor é por inocência, deve ser o homem por sapiência. Tem o homem liberdade para ser a mais bela manifestação do Eterno. Muitos são contra, e é o que com a maioria acontece. Outros, livres e conscientes da divindade, se integram a ele, passando a refletir o Eterno, saturando a terra de luz, beleza, perfume e, acima de tudo, do amor incondicional que tudo envolve no seu carinho protetor. E as violetas? Teriam elas inveja das rosas ou desejariam um dia vir a ser rosas? Não. As violetas estão felizes em ser o que são, felizes por serem manifestações do Criador, sem pretender nenhuma justiça por parte daquele que tudo é, pois tudo que elas são a ele pertence, e delas mesmo nada possuem. O homem bom deve ser bom, porque esta é a sua natureza, e não para receber prêmios e louvores. Não importa se os outros verão ou não a sua bondade. Deve ser como as flores, que não escolhem lugar nem pedem reconhecimento para ser o que de fato são. Devemos imitar as flores, cuja alegria e felicidade está na atitude permanente de refletir o belo, o perfumado, o imponderável. O nosso paraíso não está no além, nem no aquém, está dentro de nós mesmos. Que bonita palestra, exclamou Ivo. Deve se orgulhar do seu pai, hein, Patrícia? Disse sorrindo James. Somente sorri. Sim, sentia-me feliz e encabulada com os elogios dos companheiros à bonita palestra de meu pai. No final, uma chuva fina de fluidos salutares encheu o ambiente, saturando-nos de energias. Chorei de emoção. Amo meus pais, e vê-los estudando, trabalhando no bem, alegra-me muito. Saber que estão em comunhão com o Pai é felicidade para mim. A reunião acabou com grande proveito. Ficamos ali por momentos a conversar. Maurício me abraçou carinhosamente. E então, como vai minha menina? Encantada com o curso, respondi. Voltamos à colônia onde passamos algumas horas livres. Aproveitei para escrever o que ouvi, o que aprendi no curso, e para ler um pouquinho. Na manhã seguinte, fomos visitar diversas bancas do livro espírita e livrarias espíritas. Que gostoso! Estar entre livros bons é sempre prazeroso. As bancas e livrarias espíritas são guardadas 24 horas por dia, explicou Raimundo. Quando o livro espírita começou a sobressair, a educar e a ensinar, as trevas começaram a atacar. Assim, tivemos que nos defender. O trabalhador ou trabalhadores não só exercem a função de vigia, mas orientam, pela intuição, vendedores e compradores, limpam o ambiente. Se receber um ataque de uma falange, de um grupo grande, o que o trabalhador faz? Indagou Laulo. Quase sempre, respondeu Raimundo, esses ataques são previstos, e equipes que trabalham nos centros espíritas vêm para cá. Se não foi possível saber antes, ao ser cercado, o trabalhador aciona um alarme e em segundos recebe ajuda. Eles são os anjos dos livros, disse Zé, bem-humorado. Dali fomos visitar uma feira do livro espírita. Se encanados trabalham para organizá-las, o trabalho dos desencanados não é pouco. Um orientador desencanado veio nos receber gentilmente. Fiquem à vontade. Como é o trabalho de vocês? Indagou Luiz.
O orientador nos esclareceu bondosamente. É um espírito de uma simpatia sem limite. Conhecido entre os encarnados e os desencarnados, gosta muito da boa literatura. Infelizmente não nos é possível dizer seu nome, porque, como ele disse, seu trabalho é temporário. Logo deixará, para fazer outro. Estamos contentes com o que fazemos. Somos um grupo de 50 espíritos. Coordenamos as feiras por todo o Brasil. Quando começa a organização de uma feira, temos um grupo menor que vai até os encarnados, para ajudá-los a formar as bases e protegê-los. Quando começam a montar a barraca, ficamos ajudando. Como os encarnados fazem rodízio, agimos assim também. Qual é a função de vocês junto à feira? Perguntou Glória. Primeiramente, guardar, proteger de ataques de irmãos que se incomodam com a luz que sempre traz o ensino cristão. Aqui estamos para orientar, dar passes, purificar o ambiente, ajudar os desencarnados que vêm acompanhando os encarnados, e aqueles que vêm em busca de auxílio. Se 2 ou mais feiras acontecerem na mesma época, que fazem? Indagou Luísa. A equipe de 50 é grande, e assim somos para podermos nos repartir. Mas, se houver necessidade, a colônia Casa do Escritor, cujos habitantes trabalham em prol da boa literatura, nos envia mais ajudantes. As feiras estão crescendo e esperamos que no futuro todas as cidades as tenham. E em época que não há feira nenhuma? Indagou Zé. Não ficamos à toa, estamos sempre ajudando pessoas que de alguma forma lidam com jornais espíritas e suas editoras, e incentivando pessoas a ler etc. Que trabalho bonito, exclamei. Todos os trabalhadores que estão aqui fazem parte da equipe? Rosália perguntou. Não, temos equipe da cidade que nos ajuda, que vem se unir a nós numa tarefa coletiva e agradável. Em cada cidade em que acontece a Feira do Livro Espírita, os trabalhadores do local se organizam para um trabalho extra de ajuda aos encarnados. Também fazem plantão? Indagou Hilda. Sim, para que todos participem e também porque muitos entre nós têm outros trabalhos junto à literatura espírita. Olhamos os livros, encantados. Os encarnados que desejarem dispõem de lindas obras que orientam, consolam e esclarecem, falou Isaura. Ficamos horas observando. Ora os trabalhadores intuíam os vendedores, ora auxiliavam os compradores e os visitantes. Muitos desencarnados lá iam, ora acompanhando o encarnado, ora curiosos. Como o plantonista encarnado se dirige ao visitante, o trabalhador se dirige educadamente ao desencarnado, e um diálogo acontece. Quase sempre o desencarnado é levado para um socorro ou para um dos centros espíritas da cidade para orientação. Vista de longe, a feira é um ponto luminoso, para onde os sofredores vão em busca de auxílio. Já tivemos uma forma estranha de ataque, disse-nos um trabalhador. Os moradores do umbral reuniram um grande grupo de espíritos que por lá vagavam, sofriam, e os trouxeram até nós, esperando que bagunçassem o local. Mas, ao ver a luz que emite a feira, caíram de joelhos a clamar socorro. O orientador lhes dirigiu a palavra, explicando-lhes sua situação de desencarnados e carentes de ajuda, orou com eles. Foram todos socorridos sem problemas. Desde então não fizeram mais este tipo de afronta. Vimos um grupo pequeno de irmãos do umbral observando a feira de longe. Que farão, se eles se aproximarem? Indagou-se da orientador. Vamos conversar com eles, sempre recebemos bem qualquer visitante. Se nos atacarem, os lança-raios funcionarão. Se o ataque é em maior números, imediatamente os trabalhadores do bem, da cidade, vêm em nosso auxílio e a barraca é cercada por milhares de auxiliares. Muito interessante, disse Marcela. Há muitos ataques. Nas primeiras feiras houve mais. Agora quase não tem havido. Estão preferindo desanimar os organizadores encarnados. Mas o espírito é teimoso e, quando se trata de fazer o bem, de realizar a feira, muitos resistem firmes com nosso incentivo. Se encarnados gostam da feira, os desencarnados que trabalham gostam mais. Ali reinam a alegria e o carinho. Quantos auxílios e ajuda são prestados numa feira? E o mais importante, quantos livros bons circulando e ensinando? Voltamos entusiasmados. A aula de conclusão foi só de conversas. Todos nós adoramos visitar os centros espíritas, as livrarias, as bancas e,
principalmente, a Feira do Livro Espírita. Capítulo 19. Vícios. D. Isaura começou a aula falando dos vícios em geral, e deu uma definição. Vício é o uso costumeiro de toda e qualquer coisa que nos acarrete prejuízo. É o costume de proceder mal. Vício é doença complexa que exige vontade para libertar-se dela. Para se curar, é necessário enfrentá-lo e vencê-lo. Se ele não for vencido, torna-se escravo dele. Só estaremos libertos se não tivermos vícios. Todos são nocivos para quem os tem. Às vezes, um ou dois que temos escurecem as virtudes que adquirimos. Nossa instrutora fez uma pausa e continuou. São muitos os vícios e, às vezes, não os temos fortes, mas mesmo um restinho de qualquer deles nos atrapalha muito. Vou citar os mais conhecidos: agressividade, álcool, ambição, apego material, avareza, calúnia, ciúme, cólera, fumo, gula, inconformação, inveja, jogo, maledicência, mentira, ociosidade, orgulho, pornografia, queixa, roubo, tóxico, usura, vaidade. Acho que não precisamos descrevê-los. Mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre algum, fique à vontade. Não pensei que a agressividade fosse um vício, disse Ivo. Há pessoas que, nervosas, agridem causando danos a quem está perto. Têm por mau hábito ser violentas. O pior é que muitos agressivos não se acham viciados. Conheci uma senhora, disse Rosália, que vivia, quando encanada, se queixando. Ficou antipática. Qualquer assunto que se conversasse com ela, dava um jeito de induzir a conversa para doenças, e começavam as queixas. Devemos ter cuidado para não ficar a nos queixar, não tão só por sermos desagradáveis a quem nos escuta, mas porque nossos pesares só tendem a aumentar e, ao ver somente os acontecimentos ruins, esquecemos os bons. Meu pai era um alcoólatra, narrou Luiz. Desencarnou por problemas que a bebida lhe causou. Sofreu muito ao desencarnar. Por anos vagou pelo umbral, enlouquecido pela bebida e querendo vampirizar encarnados para poder se embriagar junto deles. Foi tão triste. Deformou seu perispírito, parecia um bicho, quando minha avó, mãe dele, pôde socorrê-lo. Está internado no hospital de outra colônia. Lesou tanto o seu cérebro perispiritual que acho que não reencarnará perfeito. É verdade, Luiz, disse D. Isaura. Quando danificamos por vícios o que temos de perfeito, podemos reencarnar deficientes para um aprendizado. Mas esse fato não é regra geral. Seu pai, socorrido, talvez se recupere. Mas encarnado pode voltar a ser alcoólatra, não é? Indagou Luiz novamente. Só nos livramos do vício quando provamos a nós mesmos que somos capazes. Por livre vontade, lutamos contra ele e o vencemos. Na encarnação futura, poderá ter vontade, embora tenha sofrido, e a dor, esta sábia companheira, tenha feito com que tome aversão à bebida. Conheço um espírito que na encarnação passada foi um alcoólatra, desencarnou, sofreu e hoje é excelente médium, não gosta nem do cheiro de bebidas alcoólicas. Ela venceu seu vício. Indaguei. Sim, venceu. A dor fez com que aprendesse. Todos os vícios nos levam à dor? Indagou Lauro. Depende também do mal que podem causar. Exemplo, se fumamos em local aberto e longe de outras pessoas, só a nós fazemos mal. Se a calúnia, pode-se fazer mal a outros. Há vícios que não são acentuados e por eles não se causou danos maiores. Outros são fortes, enraizados e prejudicam muito. Tenho uma irmã que nasceu muda. Tive tanta pena dela, falou Nair triste. Quando desencarnei quis saber o porquê. Esse fato me incomodou muito por achá-lo injusto. Meu pai, que há muito tempo estava desencarnado, disse que ela na encarnação passada fora uma caluniadora. Fez muitas intrigas prejudicando muitos. Desencarnou, sofreu bastante e o remorso destrutivo danificou suas cordas vocais, e reencarnou muda. Como já foi dito, quem abusa do que tem perfeito pode por determinado tempo tê-lo deficiente. Cada caso é um caso. Nem todos os mudos foram caluniadores. As causas podem ser diferentes para o mesmo efeito. Ela irá falar ao desencarnar? Nair perguntou. Dependerá dela, se for boa nesta reencarnação,
terá o socorro e logo estará falando. Se não for, vagará, ou irá para o umbral, continuando muda até que seja socorrida. Tenho um amigo, disse Joaquim, que atualmente trabalha comigo no posto de socorro. Disse-me que sofreu muito ao desencarnar por 2 vícios, o jogo e o fumo. Desencarnou e queria continuar a fumar e a jogar cartas. Ele teme que, ao reencarnar, continue nos vícios. Não se deve reencarnar com medo. Diga a ele, na próxima oportunidade, para continuar trabalhando e, se possível, estudar. Só reencarnar quando estiver seguro. Estando seguro não irá cair no vício novamente. Joaquim indagou. É uma garantia mais. Se mesmo os mais preparados podem errar novamente, imaginem os que acham que irão sucumbir. Na aula prática, fomos visitar, na colônia, a ala do hospital onde ficam os que se desintoxicam do fumo e do álcool. Estão todos separados. Primeiramente fomos visitar os que fazem um tratamento para se desintoxicar do fumo e que foram pessoas boas, algumas espíritas. Foi agradável a visita, estavam todos conscientes tanto do desencarne como do tratamento. Vimos que todos se mostravam tanto envergonhados por não terem se livrado do vício como encarnados. Aqui ficam por pouco tempo, disse Frederico. A segunda enfermaria era de alcoólatras. Infelizmente, o álcool danifica muito mais o perispírito. Conversamos com alguns deles e os animamos. Uma senhora me disse: estou envergonhada de ter descido tanto por um vício. Encarnada, abandonei meus pais, marido e filhos. Não liguei afetos a ninguém. Desencarnei e sofri. Até que, cansada, lembrei-me de Deus, e por muito tempo clamei por ajuda. Mas, sabe, ainda não estou bem, tenho vontade de beber. Chorou, apredei-me. Demos-lhe um passe. Ao me concentrar nela, vi que estava aflita, com vontade de se embriagar. No começo é assim mesmo, explicou Raimundo. Mas logo se sentirá melhor. A colônia lhe proporcionará objetivos sádios, e nada como um objetivo bom, sério, para ajudar a esquecer e a anular um vício. A enfermaria onde estão os recém-socorridos que foram viciados no álcool há de causar tristeza. Estavam todos marcados de tal forma, que os perispíritos se mostravam deformados. Oramos e demos passes, a maioria estava alheia, com olhares abobalhados. Os viciados em tóxicos estão em ala separada, no hospital. É fechada e não podem sair sem permissão. No jardim que faz parte dessa ala ficam os que estão para receber alta. Reunimos-nos a eles. Já estavam com o perispírito reconstituído e então conversamos. Queriam saber como são as outras dependências da colônia em que estudávamos. Não gostam de falar de si nem de tóxicos. Esse fato lhes traz recordações ruins. Depois fomos ver os das enfermarias. Não é agradável olhá-los. Muitos jovens ali estavam deformados, uns com aspectos de animais, na maioria dementes, uns nem falavam, uivavam. É difícil dialogar com os que estão nesse estado, eles não entendem. Frederico, indagou Glória, todos se recuperam? Infelizmente, não. Muitos desses irmãos não sustentaram somente o vício do tóxico, foram também agressivos, maledicentes, preguiçosos, cometeram muitos erros. O vício e o remorso destrutivos danificaram de tal forma o perispírito que não podemos recuperá-los desencarnados. Só um corpo novo, na matéria, os ajudará. Como deficientes físicos. Indagou Glória, espantada. Sim. Eles mesmos se danificaram. A reencarnação será uma bênção que irá curá-los. Visitamos uma parte da escola onde há orientação psicológica que ajuda na libertação dos vícios, porém, para viciados em tóxicos há uma ala própria no hospital. Bem interessante, os orientadores são muito simpáticos e instruídos. Atendem com hora marcada. Como não queríamos interromper nem vexar os consultantes, a visita foi rápida. Raimundo comentou. Todos temos sempre ajuda, que nos facilita deixar o vício. Basta querer. Um senhor, na sala de espera, conhecia Raimundo e foi cumprimentá-lo. Muito simpático, cumprimentou-nos sorrindo e disse: queira Deus que nenhum de vocês passe pelo que passei. Por mentir, sofri muito. Tenho horror de mentir e sinto-me sufocado só em pensar em voltar a fazê-lo. Estou em tratamento aqui na escola.
Quero tanto me libertar do vício da mentira, e também do horror que tenho de voltar a fazê-lo. Tenho que me equilibrar. Ao sairmos, Marcela comentou com Raimundo. O horror de voltar a mentir pode lhe causar mal? Sim, pode. Odiar, ter horror, não é bom, por nada. Devemos evitar os vícios com compreensão. Não é fácil abandonar um vício, necessita-se primeiro de se conscientizar que o tem, depois fazer tudo para se libertar dele. Quando encanados, provamos que estamos libertos dele, ou empenhamos nossa luta para vencê-lo. Esse senhor teme que ao reencarnar volte a mentir e sofra tudo novamente. Mas, com a orientação que tem recebido, terá grande chance de compreender e aprender. Quem aprende e põe em prática supera o vício. Não viemos ver viciados, encarnados. Seria mais fácil ver os que não têm vício, pois são tão poucos. Vícios ainda, infelizmente, fazem parte da vida dos terráqueos. Voltamos à sala de aula para assistir aos filmes sobre tóxicos. Conhecemos as plantas que os contêm, como se refina. Vimos como as drogas percorrem o organismo e o que ocorre com o cérebro, como se torna um dependente. Como drogas fazem mal ao corpo e ao espírito. Exclamou Cida, tristemente. Como as drogas fazem escravos. Depois observamos muitos núcleos, cidades, no umbral, onde se reúnem os viciados em drogas. Esses núcleos, normalmente, não são muito enfeitados, mas bem fechados, não se entra ou sai dali com facilidade. Os filmes foram feitos por socorristas que, disfarçados, entraram e filmaram tudo. São cercados por altos e fortes muros, seus prédios têm poucas janelas e quase todas com grades, o terrível são os porões onde estão as prisões. Nesses núcleos, há os chefes que quase sempre não são viciados em tóxicos, lá existem muitos guardas e também estudiosos no assunto. Há laboratórios onde se realizam pesquisas, salões de festas e palestras. Há um local que denominam escola, onde se aprende a vampirizar, a obsedar, a vingar-se, a intuir os encanados invigilantes a usar drogas. Os núcleos têm sempre bibliotecas, onde, além da péssima literatura, são encontrados muitos livros e revistas sobre tóxicos. Esses núcleos têm como finalidade incentivar e exercitar os vícios do fumo, de bebidas, e também os abusos da sexualidade. Tudo é sujo e de causar repulsa. No Brasil, há agrupamentos assim, de diversos tamanhos. Os maiores são os do espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entendi o porquê de as drogas deformarem tanto. Um drogado não liga para nada, vai decaindo cada vez mais. Vimos muitos núcleos e fiquei com muita pena. Aqui estão Marcelo e Fábio, dois ex-drogados, ex-moradores do Vale das Bonecas. Vieram responder algumas indagações e conversar conosco. Surpresa agradável, os dois eram jovens, alegres e simpáticos. Fábio foi logo dizendo: eu era assim antes de me viciar, depois virei um farrapo humano. Desencarnei de tanto drogar-me. Vivi no Vale por um bom tempo. Mas minha família, muito católica, orava com fé por mim. A oração vinha até mim a iluminar-me, dando lances de clareza, aí me dava vontade de mudar. Um dia, ao vampirizar um jovem, fomos, a turma e eu, cercados por um grupo de estudantes como vocês. Pedi socorro, eles me levaram para o hospital, fui internado e tratado por longo tempo. Agora estou servindo a comunidade que me abrigou. Que sentia quando estava no vale? Glória indagou. Só pensava em me drogar. Desencanado, sentia mais falta da droga. Fazia tudo o que mandavam para ter a droga. Você ficou muito deformado. Ivo quis saber. Sim. Um dia, ao estar num quarto com um encanado para juntos usufruirmos da cocaína, olhei no espelho e me assustei. Pouco me lembrava de mim sádio. Marcelo, e com você o que se deu? Como caiu no vício? Rosália perguntou. Era um tanto vádio, ocioso e me enturmei com outros viciados. Droguei-me 2 anos e meio somente. Desencarnei por uma overdose. Fui levado para o vale. Achei terrível e, no começo, me drogava, mas pouco, somente para enfrentar a barra que é lá. Depois, não quis mais e tentei fugir, fui pego e torturado. Fui horrível, sofri muito. Certo dia,
Alguns socorristas disfarçados entraram lá, fazem isso periodicamente, e me libertaram. Como queria me livrar do vício, o tratamento foi rápido, e logo sarei. Que mais sentiu em tudo isso? Perguntou Marcela. Foi a dor que causei a meus pais. O tóxico é um vício terrível, e as consequências, muito tristes. Por horas os dois ficaram conversando conosco. Depois, visitamos o posto de socorro da região, onde são socorridos, e lá ficam, nos primeiros dias, os viciados em tóxico. Chama-se posto de apoio. Muitos trabalhadores moram lá. Não é grande, porém tem cercados e grandes lança-raios. Esse posto é muito atacado. Está localizado no umbral. Fomos de aeróbus. Seu pátio é bonito, florido, possui flores azuis parecidas com hortênsias e são delicadas. Possui muitos bancos, onde os trabalhadores descansam. Tem uma sala de palestra, refeitório, moradia dos trabalhadores e as enfermarias, espaçosas e muito limpas. Os abrigados são separados, conforme o estado de cada um. Não ficam lá muitos abrigados, já que depois de algum tempo são transportados para a colônia. Tendo vagas, recebem socorridos de outros locais. Os recém-socorridos viciados são separados dependendo de sua situação. Os leitos para os inquietos, agitados, são cobertos por lençóis magnéticos que prendem o doente ao leito, sem privá-lo de movimentos. Ajudamos os trabalhadores a limpá-los e alimentá-los. Muitos nem falavam, uivavam como animais. Para socorrer os intoxicados necessita-se sempre de muitos trabalhadores. Por isso na colônia estão sempre incentivando a cooperação de todos. Nas folgas e férias dos trabalhadores das colônias e postos, como os professores, os médicos etc., muitos se unem a esses abnegados servidores, como multidões a auxiliar os irmãos imprudentes que caíram no vício. A ajuda não é fácil, porque quase sempre o viciado não quer abandonar o vício. Nós mesmos fomos com bastante vontade de ajudar, trabalhamos muito e conseguimos poucos resultados, mas esse pouco nos deixou alegres. Na aula de conclusão não tivemos muito a perguntar. Matéria fácil de entender, mas tão difícil de realizar. São poucos os libertos, muitos tentando libertar-se e grande parte, escravos dos vícios. Capítulo 20. Agradecimentos. O dia amanheceu lindo, como todos os dias na colônia. Ia acontecer nossa última aula, realizado estava nosso curso. Fiquei pensativa. Em minha tela mental apareceram, como num filme, os acontecimentos com que convivemos. Uma emoção carinhosa brotou em minha alma. Amava todos e, naquele instante, senti que não era uma afeição igual para todos. Mentalizei um de cada vez e vi jubilosa que Deus, ao nos criar, não fez cópias, mas nos deu a capacidade de amar indistintamente, vendo realçar em cada um seus valores especiais. Em um, amava em especial sua espontaneidade, em outro, a capacidade de abnegação, em outro, a simplicidade, no outro, a bondade, e em muitos, a inteligência. Assim, as qualidades natas de cada um resplandeciam aos meus olhos. E pareceu-me que o amor, olhando dessa forma, se multiplicava dentro de mim, muito embora não houvesse como medi-lo. Ao me lembrar dos professores, senti um respeito profundo. De que forma poderia demonstrar minha gratidão por tudo o que me fizeram, por todos os conhecimentos de que foram portadores e nos transmitiram? Agradecimentos? Não. Era muito pouco pelo tanto que nos fizeram. Não havia pagamento para esse tipo de bem adquirido, o mínimo que poderia fazer era tê-los como exemplo. Daqui para frente, todos os meus pensamentos e atitudes seriam baseados nas virtudes que eles demonstraram, durante o período em que estivemos juntos. Meu coração transbordava de amor e afeição, estava feliz. Não a felicidade que, na matéria, procuramos como sinônimo de poder, facilidades e ociosidade. A felicidade que sentia tinha como fruto o desejo ardente de trabalhar, servir, amar intensamente todas as manifestações de meu Deus, pois Ele é tudo para mim, e eu via em todos os meus amigos, irmãos e instrutores. Começaram as despedidas, senti profundamente. Alguns do nosso grupo mudariam de trabalho, entusiasmados com outras formas de servir. Todos os pedidos de mudança foram aceitos, deixando-nos contentes.
Somente Lauro, Laís e eu continuaríamos a estudar. Só que iríamos nos separar também. Os dois iriam para uma colônia de estudo, e eu, para outra. Que irá fazer, Patrícia? Indagou Nair. Passarei os dias que tenho livre com vovó e a visitar meus familiares. Depois, volto a estudar. Anseio por aprender e conhecer. Memorizei a conversa que tive com meu amigo Antônio Carlos. Patrícia, disse ele, irei acompanhá-la a uma colônia de estudo, onde fará um curso mais profundo do plano espiritual e do Evangelho. Falou entusiasmado dessa colônia. É linda, nela encontrará grandes amigos. É mais uma etapa. Depois, quero levá-la à casa do escritor. Local onde estudará, aprenderá a ser uma literata, para ditar aos irmãos encanados tudo o que vê e aprende. Gosta muito da casa do escritor, não é? Indaguei. Sim, amo muito esse local. É uma colônia onde irmãos que amam aprender e ensinar se unem em esforço mútuo na divulgação da boa literatura. E maravilhosa. Na sala de aula, conversamos cerca de meia hora, contentes e tristes ao mesmo tempo. Todos sentiam o término dos estudos. Mas estávamos contentes por tê-lo concluído. Ninguém poderia dizer que era o mesmo de antes, sentíamos-nos enriquecidos. Isaura e Raimundo logo iriam receber outra turma. Frederico voltaria à sua colônia de estudo, onde lecionaria determinada matéria no curso de medicina. E Flor Azul. Ao ser lembrado, esse amigo entrou na sala. Peço licença para estar junto de vocês nestes últimos momentos. Abracei-o demoradamente. Ensaiei antes um agradecimento formal, mas emocionada só consegui dizer: obrigada. Sorriu com delicadeza e enxugou no meu rosto as duas lágrimas teimosas que saíram dos meus olhos. Agora, Flor Azul de Patrícia, volto ao meu trabalho habitual, em tempo integral. Com muito lucro, fiz mais amizades. Abraçamo-nos e prometemos nos ver. Raimundo pediu silêncio. Não era, o nosso amigo e instrutor, de muito falar. Com um sorriso nos lábios, nos olhou carinhosamente. Amigos, agradeço-lhes por terem feito deste estudo um ótimo aprendizado, portanto tem feito deste trabalho uma ajuda a outros irmãos. Conhecimentos adquiridos são nossos bens, tesouros que nos enriquecem. Foi um prazer conviver com vocês. Espero que coloquem em prática o que aprenderam nestes meses de convivência. Estamos em condições de ajudar, e é maravilhoso. Agora vamos unir nossos pensamentos em agradecimentos ao Pai, a quem tudo devemos. O agradecimento deve ser dentro de cada um. Calou-se por instante, deixando que nosso agradecimento fosse particularizado. Pai, agradeço por tudo, pensei, por tudo mesmo. Sou tão feliz, tenho recebido tanto, ajude-me a ser sempre digna de continuar recebendo. Raimundo, com voz emocionada, orou o Pai Nosso. Em seguida, demos vivas, com alegria. Feliz, por ter encerrado mais uma etapa, outro curso dos muitos que ansiava fazer. Fim.